que foi na Revolução Científica do século 27, não existe o 27, não estamos no 21 ainda. Como é que é? Já estou no 27. O transhumanismo já passou da filosofia. Ai. Filosofia e ciência são tão importantes. Muito bom. Obrigado. Valeu. Tá, agora vai de vez. Olá, eu sou Guilherme Lima, estudante de licenciatura em Filosofia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e integrante do GEPEC, que é um grupo de extensão e práticas de ensino de ciências. A ideia do GEPEC é trazer semanalmente conteúdos que relacionem a ciência com o nosso cotidiano de maneira prática. Hoje o nosso assunto será sobre o dilema entre filosofia e ciência. Mas antes de falarmos sobre o assunto, já deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito e ativa o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeos novos. Geralmente é feita uma pergunta: qual é a relação existente entre a filosofia e a ciência? Eu vou dar um spoiler antes de aprofundar no assunto, ok? Então, entre filósofos e cientistas não há uma unanimidade sobre esta relação. Alguns defendem que ambas são a mesma coisa, uns afirmam que a filosofia e a ciência não possuem nenhuma relação e não aceitam a aproximação da ciência com a filosofia, e outros que sustentam a existência de uma relação necessária entre elas, porém uma relação complexa. Parece que não é uma discussão simples, né? Mas antes de tudo, precisamos entender o sistema de cada pensamento e sua origem. Então vamos lá. A palavra filosofia, com origem grega, traz consigo a união de duas outras palavras, a palavra philo, que significa amizade ou amor, e a palavra sophia, que significa sabedoria. Já a palavra ciência vem do latim scientia, que pode significar tanto conhecimento e saber, como arte ou habilidade. Parece que já na origem existe alguma relação entre elas, né? Vamos então até a antiguidade para entendermos melhor essa semelhança. No período conhecido como pré-socrático, viveu aquele que é considerado por muitos o primeiro filósofo ocidental. Tales de Mileto é muitas vezes reconhecido como aquele que acreditava na água como origem de tudo, a physis. Porém, sua sabedoria não cessou aí. Tales era também matemático e astrônomo. Assim como ele, diversos outros filósofos da Grécia Antiga também se dedicavam a outras investigações que hoje são vistas separadas da filosofia. Porém, nem sempre foi assim. Aristóteles era também astrônomo, biólogo e físico. Platão e Pitágoras eram matemáticos. Na modernidade, além de muitos outros, tivemos Descartes, que era matemático e físico. Podemos compreender então que até um dado momento, filosofia e ciência eram pensadas pelas mesmas pessoas e eram uma coisa só. Não havia uma separação entre as ciências e a filosofia. Havia até mesmo um consenso para esses filósofos cientistas que a ciência era a mãe destes outros saberes. O que não é uma mentira, pois muitas ciências como a química, a psicologia, a física, além de outras, só seguiram outro caminho muito recentemente se comparado com a história da filosofia. Agora você deve estar se perguntando por que e quando essa separação aconteceu, né? A sua dúvida é muito importante, então vamos nessa. Mesmo as pessoas que faziam ciência ainda se considerassem filósofos, mesmo que a ciência fosse vista por eles como parte da filosofia, e mesmo que a separação entre filosofia e ciência não tivesse sido radical, ainda assim, alguns cientistas defendem que foi na Revolução Científica do século XVII que alguns saberes seguiram de vez o seu caminho para além da filosofia, como o caso da física, em que Galileu Galilei teria se utilizado de cálculos matemáticos para investigar a natureza e assim separado a física do que até então era a filosofia natural. Isso se deu por conta da autonomia crescente dos saberes e da utilização do empirismo como sua base firme. Naquele momento, acontecia também uma revolução do pensar, onde as respostas não eram mais necessariamente buscadas no pensamento teocêntrico, mas através da valorização da razão humana. No entanto, algumas outras ciências ainda seguiram por um tempo, quase que estritamente relacionadas à filosofia, quando falamos de métodos e objetivos, como no caso da biologia, da química e da psicologia. E é por isso
Mesmo com a separação dos saberes, que a filosofia e a ciência são tão importantes uma para a outra, pois tanto a física quanto a matemática de hoje não seriam as mesmas caso não tivessem lá no começo do século XX sido iniciadas problematizações. Do mesmo modo, vemos na atualidade o debate ético ao redor da inserção da tecnologia artificial na sociedade e no mercado de trabalho. Quais rumos o mundo não teria tomado caso os problemas filosóficos não tivessem norteados também conversas sobre biotecnologia e física atômica? Muitas vezes, quando é preciso sustentar as razões para mudanças científicas e sociais, é no filosofar que se encontra tal embasamento. Da mesma forma, as mudanças científicas são de grande valor para o debate filosófico. Por fim, independentemente de qualquer influência ou contribuição, o que está em jogo é o que seremos enquanto humanidade. E isso é algo muito mais importante que, intrinsecamente ou não, é valorizado por ambas. Então, como todo bom filósofo, não poderia terminar sem acrescentar uma dúvida ou reflexão. Então lá vai! Seria possível haver qualquer mudança estrutural científica sem antes haver a mudança da própria forma de pensar? Espero que você tenha curtido. Essa foi a nossa prática de hoje sobre filosofia e ciência. Nos acompanhe também nas nossas outras redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook e até no TikTok.